Conexão Ciência. Bem-vindos a mais um episódio. Hoje recebemos o professor Jailson Rodrigo Pacheco, mestre em Química e doutor em Educação em Ciências e em Matemática pela Universidade Federal do Paraná. Professor, qual é o seu elemento favorito na tabela periódica e por quê? É muito difícil responder essa pergunta de qual é o meu elemento favorito. São histórias completamente diferentes, são momentos de aprendizado que cada um dos elementos pode vir. Existe na área da química inorgânica pesquisadores que se aprofundam num determinado elemento. Então tem muita gente que vai estudar todas as propriedades dos materiais derivados do ósmio, por exemplo, que é um dos elementos mais densos da tabela periódica, tem propriedades catalíticas e tudo mais. Então, assim, as pessoas fazem essas pesquisas com base no seu gosto pessoal. Eu gosto muito do hidrogênio e vou estudar o hidrogênio a fundo. Eu gosto muito do polônio, como o caso da Marie Curie, que deu esse nome em homenagem à Polônia, e vai estudar todas as propriedades, as reações, quais são os isótopos, como esse elemento reage, como esse elemento se combina com outro elemento, quais são os materiais derivados e tudo mais. Então é difícil escolher só um. Você tem aí 118 elementos, então é aleatoriamente pegar um deles e estudar qualquer um deles. Claro que o mais importante de todos, sem dúvida nenhuma, é o hidrogênio, porque é a partir da reação química do hidrogênio, na formação do hélio, nas estrelas, e claro, no nosso caso aqui, a estrela mais próxima ao Sol, que libera energia na forma de luz. Essa energia chega à Terra para fazer a fotossíntese, e tem todos os processos bioquímicos associados aí à fotossíntese e à existência de vida na Terra, a formação do oxigênio e tudo mais. Mas eu tenho um certo gosto, uma certa predileção por elementos mais raros, assim, ou elementos que envolvem questões históricas, na sua descoberta ou no seu nome. Então, por exemplo, quando eu falo lá do elemento químico Rutherfórdio, por exemplo, que é homenagem ao Rutherford, então ele já vem toda a história do Rutherford que está por trás, todo o conhecimento científico que o Rutherford nos permitiu. Mas tem todo, para quem gosta de mitologia, por exemplo, então você pegar os elementos mitológicos, por exemplo, o Thório, em homenagem ao Thor, o deus do trovão na mitologia nórdica, ou o Vanad, em homenagem à deusa Vanadis, também da mitologia nórdica. Então, tem toda essa história por trás de cada elemento que você pode conhecer e que você pode desvendar. E aí, claro, eu gosto daqueles elementos que têm curiosidades adicionais, como o caso do mercúrio, como a história do chapeleiro maluco, ou do galho na colher que desaparece, ou do cério que salvou o primo Levi da câmara de gás durante a Segunda Guerra, Então histórias que eu já contei nesse podcast. Mas vamos me restringir só a um elemento, tá? Que é o tecnécio, que é o elemento artificial com o menor peso atômico. Então ele tem número atômico 43, o peso atômico dele é 96, quase 97, Mas por que eu gosto dele? Bom, o fato de ele ser artificial, ele tem todo o processo de produção que não é encontrado na natureza, então é necessária a síntese dos elementos, e o fato dele ser descoberto por uma mulher, Então, o trabalho que a Ida Novak teve para descobrir o tecnécio, e ele já foi previsto teoricamente antes da descoberta dele, então tem todo um caminho aí que mostra a importância do tecnécio na história da ciência, Então, o tecnécio, pensando em questões históricas, está associado ao desenvolvimento das pesquisas científicas para a síntese de novos elementos, está associado ao papel da mulher na ciência, ele está associado ao tratamento do câncer. Então, compostos de tecnécio são usados no tratamento do câncer, então aí tem um apelo da saúde e do uso desse elemento, e o fato de ele ser um metal de transição, os elementos de transição, eles têm toda uma química peculiar aí, que não segue as regras que a gente ensina na escola, que eu acho que faz com que eles sejam
fascinante elemento químico. No próximo episódio, encerramos nossa série sobre a tabela periódica, com uma discussão especial. Não percam! Conexão Ciência.